atualizando o caso do acidente em um torneio de beach tênis aqui em Ribeirão Preto. Conforme nós adiantamos e todo mundo, né, acompanhou aí a partir da estrutura de vento que caiu depois do vendaval. Antes de chamar o Guilherme Campos, me dá imagens que eu tenho aí, vamos dividir todas as imagens que a gente tem durante todo o fim de semana. Atenção, dividindo a imagem com vocês aí, mostrando para você que tudo ocorria bem. De repente, aquela estrutura cai, né? Você vê que é assustador isso, as pessoas ficam assustadas, o vento, né, acabou derrubando toda a estrutura, pessoas que estavam lá na parte de baixo, na parte VIP, inclusive, né? Quando essa estrutura vem abaixo, muitas pessoas, não só de Ribeirão Preto, também toda a nossa região, pessoas que ficaram feridas e de repente, né, uma movimentação, uma correria para todos os lados. Aí você vê o desespero das pessoas, né, que estavam lá para se divertir, de repente a preocupação, as pessoas saindo ali pela parte lateral que você está vendo, e isso mobilizou não só as equipes do Corpo de Bombeiros, como também a equipe do SAMU, porque além de tudo, havia pessoas feridas, não sabia naquele momento em que a estrutura caiu, qual que era a situação, qual que era a realidade de momento. Você vê de longe mais uma vez ali, né, várias movimentações que nós temos, chovia, aliás, um vento muito forte, depois acabou vendo a chuva, mas você vê o vento ali, né, abalando todas as estruturas aí, as pessoas saindo correndo, depois uma movimentação intensa, inclusive, das unidades de SAMU. Você vê um a um as ambulâncias chegando, porque assim que acionaram o 92, já falaram da estrutura que tinha vindo abaixo, e aí as equipes começaram a se deslocar. A gente precisa enaltecer, a gente precisa aqui e dividir com vocês, porque existe todo um plano de ação para isso. Quando o Corpo de Bombeiros, quando o SAMU é acionado, quando tem eventos de grande proporção como essa, que envolve muitas pessoas, há necessidade, sem dúvida, de ter uma operação, né? Simplesmente algo que chegue e consiga resolver em curto espaço de tempo, avaliando quais são as vítimas mais graves, quais são as vítimas mais leves. É um treinamento intenso que as equipes precisam ter e uma habilidade e uma agilidade também. E depois disso, para onde vão? Quais hospitais são conveniados com o plano de saúde? Não são? Para onde são deslocados? Quer dizer, além de todo o socorro que é feito no local, existe também a questão de triagem, onde essas pessoas serão encaminhadas, quais as gravidades que serão, né, atendidas nas suas especialidades e em quais hospitais que têm que ser levados. Quer dizer, é uma correria muito grande e tudo num curto espaço de tempo. Vamos girar a informação lá, o nosso repórter Guilherme Campos, inclusive, trazendo o estado de saúde das vítimas e até contando pra gente, porque o SAMU foi até lá e o coordenador, o responsável pelo SAMU, pode dar mais detalhes pra gente, Guilherme Campos, porque numa situação como essa, viaturas de todos os lugares e, claro, né, toda uma estrutura operacional para agir rápido conforme eu disse aqui. Conta pra gente o que você conseguiu apurar aí, como é que foi essa mecânica, como é que foi essa operacionalização de levar todas essas pessoas aos hospitais. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham aí o Balanço Geral. Pois é, nós já temos aqui a atualização do estado de saúde das vítimas. Acabou de chegar aqui, a nossa produção entrou em contato com os responsáveis, né, por essa área e a gente já está aqui com os dados atualizados. Olha só, quantos feridos, né, foram socorridos pelo evento, 9 no total, 9 pessoas ficaram feridas, 7 pessoas já foram liberadas, 2 pessoas continuam internadas e essas 9 pessoas que ficaram feridas foram levadas para um hospital particular aqui de Ribeirão Preto. Nenhuma pessoa em estado grave, 2 feridos passaram por cirurgia, uma cirurgia na cabeça realizada com sucesso, sem risco de morte, é o Fabiano, 44 anos, que mora em Orlândia, uma cirurgia realizada na coxa, a Mariana, de 33 anos, de Ribeirão Preto, vai fazer um outro procedimento cirúrgico na escápula direita. E a pergunta se existe risco de morte, não. A gente acaba de atualizar essas informações, a nota mais atualizada do estado de saúde, né, sobre essas pessoas que ficaram feridas nesse vendaval que aconteceu por volta das 4 horas da tarde do sábado, durante esse evento de beach tênis que aconteceu em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto, intervalo para as semifinais, quando essa ventania atingiu a região e uma parte da estrutura desabou. 9 pessoas ficaram feridas, 2 ainda estão internadas em hospitais. Bom, Pagliani, vamos acompanhar a reportagem da Josi e daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esse caso que mobilizou muitas equipes do SAMU. Vamos ver a reportagem. No dia seguinte, era possível ver o estrago causado pela ventania.
No sábado, uma forte chuva derrubou parte da cobertura da área VIP de um torneio internacional de beach tênis em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto. Misericórdia! Vamos! Neste vídeo, é possível ver um homem preso nas grades de contenção. Em seguida, corre nas arquibancadas. Centenas de pessoas descem as escadas da área VIP para deixar o local. A gente estava lá na área VIP, eu e meu filhinho aqui, e foi um tremendo susto, né? Porque foi muito de repente. O vento veio muito forte, bateu, levantou a estrutura e voou para cima da arquibancada. E como que foi para você? Eu fiquei em choque, eu só consegui olhar para os lados e ver as pessoas correndo. E eu vi um homem que estava com a cabeça assim, saindo sangue. Segundo a Defesa Civil, os ventos chegaram a 84 km por hora. 9 pessoas ficaram feridas e, entre elas, uma em estado grave, com traumatismo craniano. Nas redes sociais, Fabiano Palari, que sofreu ferimentos graves e passou por uma cirurgia, postou um vídeo atualizando o seu estado de saúde. Passando aqui para agradecer as orações, agradecer o carinho de todos. Quero dizer que eu estou bem, tá? Foi só um susto, tive um traumatismo craniano, não tive problemas no cérebro, lesão no cérebro, não teve coágulo, né? Fiz todos os exames, fiz uma cirurgia, coloquei uma placa no crânio. Estou bem. 8 ambulâncias foram mobilizadas para o resgate e as vítimas foram encaminhadas ao hospital da Unimed. Segundo um membro do comitê organizador, a equipe auxiliou no resgate das vítimas. Importante salientar que a gente não teve nenhum aviso da Defesa Civil em relação a tomar cuidado com eventos, né? Em relação à região. O evento tinha todos os alvarás necessários, a VCB dos bombeiros, tudo que era possível. Quando aconteceu o fato, a organização se preocupou em fazer a retirada das pessoas, né? Primeiro, uma operação bem coordenada de evacuamento da arena. Isso foi feito pela segurança e também pelos bombeiros. A partir disso, a gente começou a socorrer as vítimas do acidente, né? A Prefeitura de Ribeirão Preto lamentou o incidente e confirmou que o evento possuía todas as autorizações e licenças exigidas pelos órgãos competentes do município. O torneio internacional de beach tênis, que estava em sua 3ª edição e tinha expectativa de público de 12 mil pessoas durante os 3 dias de evento, com 64 atletas de vários países, foi encerrado neste domingo. O público precisou acompanhar as partidas do lado de fora. Eu fiquei triste porque eu achei que não ia dar para eu assistir, é a primeira vez que eu venho aí, mas deu certo, eu consegui assistir de fora. Tá sendo bem legal, né? Porque eu não tô conseguindo ver lá de perto, mas pelo menos eu tô conseguindo assistir. E é a primeira vez minha e eu gostei muito. É bem diferente, né? Assistir por fora e também é bem legal, porque é a primeira vez que eu venho. Gente, um evento é um espetáculo, não se discute a questão da qualidade, toda a estrutura. Segura só o Guilherme Campos um pouquinho, só para fazer um comentário sobre essas coisas que eu estou acompanhando, as informações que a nossa equipe está trazendo. Não tenha dúvida que Ribeirão Preto é um grande palco, um grande cenário para grandes eventos, e a cidade assim comporta, traz muita gente, é um público interessante para quem acompanha o esporte, para quem tem entretenimento, a diversão. Nós vimos aí famílias também levando seus filhos. A questão que disse ali, olha, a Defesa Civil não orientou. Bom, nós falávamos sobre isso desde a semana passada. Quer dizer, para quem acompanha, né, todo esse trabalho, e é nítido, né, que a Defesa Civil emitiu vários alertas, inclusive via celular, né, sobre essa questão de tempestades na nossa região. Toda a nossa região já estava assim sobre aviso. Eu não sei qual é a relação da empresa com relação se tem algum pedido específico, enfim. Mas nós sabíamos que alguma coisa podia acontecer no fim de semana.
E aí, vamos direto com o Guilherme Campos agora, porque uma coisa é o espetáculo do evento, outra coisa é a gente ter um cenário como esse que você viu, de ventos fortes e trazendo problemas muito sérios. E quando as pessoas são levadas a hospitais, quando há essa estrutura que acaba cedendo, né, exige um treinamento e uma rapidez muito grande da equipe. Guilherme Campos, eu queria que você levasse aí essa entrevista ou conduzisse, até nos explicasse, porque assim, não adianta só chegar, né? Diante de, se o público estimar de 12 mil pessoas, imagine lá, uma parte da estrutura cai. Como é que foi todo esse trabalho de resgate, de conseguir fazer a triagem de 1 a 1, direcionar as equipes para os hospitais e como foi, né, a rapidez desse serviço? Conta pra gente aí. Pagliani, 6 ambulâncias do SAMU foram deslocadas para atender as vítimas desse acidente que aconteceu no sábado. E agora eu vou conversar com o subsecretário de Atenção Pré-Hospitalar do SAMU, Marcelo Dinardi, que está ao vivo aqui com a gente. Marcelo, boa tarde. Como foi o trabalho das equipes do SAMU? Boa tarde. Por volta de umas 15 horas, nós tivemos uma situação de um comunicado 192, uma situação de emergência, ocorrida ali no beach tênis e, lógico, logo nós acionamos o apoio do SAMU. Inicialmente solicitamos que fosse a USB de Bonfim, para estar mais próxima, e soltamos 4 USBs ao todo e 2 USAs, sendo as 2 são de suporte avançado. Bom, e aí, quando vocês chegaram lá, qual era a dificuldade? Era saber quais as pessoas estavam precisando do atendimento ali o mais rápido possível? Evidentemente que a própria comunidade responde por ela, né? Então, até quando nós chegamos, infelizmente, não podemos, e felizmente que o paciente está bem, né? Mas infelizmente não podemos atender o paciente que teoricamente seria o mais grave da situação, né? E ele foi levado por terceiros dentro do hospital da Unimed, aparentemente para estar bem, graças a Deus, e o restante foi todos nós que atendemos. Então vocês ficaram aí com pelo menos 8 vítimas? Sendo que na nossa avaliação, 2 foram de complexidades maiores e 6 de complexidades menores. Inclusive, algumas foram para pronto atendimento da própria Prefeitura de Ribeirão Preto. Essas 2 pessoas aí que você falou, que estavam em uma situação mais grave, ainda continuam? Seriam essas que continuam internadas em hospitais? Isso, são essas que a princípio estão mais graves, mas segundo a nossa informação, o último boletim que está correndo bem, sem risco de vida. E são pessoas que nos assustaram inicialmente, porque não é tão comum nós termos essas fatalidades dentro de Ribeirão Preto. Bom, e aí depois que essas vítimas foram socorridas, né, 8 vítimas socorridas aqui por equipes do SAMU, o trabalho era da regulação, para saber onde levar essas pessoas. Naquele momento nós tivemos apoio de todos os hospitais, Santa Casa, Beneficência Portuguesa, principalmente o HC, que já disponibilizou leitos de retaguarda se houvesse necessidade, então a gente já tinha alguma ponte dentro do próprio hospital se os pacientes requisessem isso. Essas vítimas que vocês atenderam, qual é o estado de saúde delas, onde elas estavam feridas? São pessoas jovens, né? Então, a princípio, parece que o mais grave, que é um senhor de 44 anos, que teve um TCE, e o outro parece que são mais escoriações. O restante, não. Acaba de sair aí uma viatura do SAMU. Já tem informação, Marcelo? Não, esse caso eu não tenho, não. Deve daqui a pouco passar a informação mais completa. Bom, para a gente continuar, então, as pessoas que estavam feridas, que foram atendidas por equipes do SAMU. A cinemática foi muito importante, né? Que a gente rotula como cinemática o que acontece que leva aquele acidente, né? Se você considerar que numa arquibancada que tem uma certa altura, que tinham muitas pessoas, e você considerar que tinha um forte vento e que caiu uma lona, né? um projeto da arquibancada inteira, isso teoricamente já sinaliza como uma cinemática importante. Evidentemente que os pacientes respondem por si, né? Então a gente vai 1 a 1, graças a Deus não foram alvos maiores ou de situações maiores, mas a princípio o SAMU acredita que trabalhou num tempo de resposta muito adequado, mais ou menos de 8 a 10 minutos, todas as ambulâncias. Teve médicos em cena que avaliou o local. Evidentemente que muitas vezes ocorre correria, susto das pessoas, elas acabam se machucando, mas no transcorrer do nosso resultado foi muito bom. Pela quantidade de pessoas, né? Então, assim, esse acidente poderia ter sido algo muito pior. Sim, o princípio passaram em torno de 30 a 40 pacientes, né? E aí fez com que a gente mandasse toda essa demanda de ambulância. Evidentemente que a cidade não pode se ausentar das demais situações, né? Então a gente mandou um percentual
de ambulâncias para lá, para que o restante pudesse ser atendidos dentro de Ribeirão Preto, porque continuam os outros locais tendo urgências e emergências. Quanto tempo demorou todo esse trabalho de vocês? A ambulância de Bonfim estava muito próxima, essa deu 8 minutos, o restante deu de 10, 12 minutos, então o equivalente é sempre abaixo de 14, 15, preconizado pelo próprio Ministério da Saúde, um tempo de resposta muito adequado. Bom, e aí assim, qual a orientação, né, para as pessoas que em caso de acidente, que ocorre em lugares de aglomeração, o que fazer numa situação como essa? É até difícil colocar, porque depende do que aconteça, né? Por exemplo, uma explosão tem uma situação X, uma queda como essa tem uma explosão Y, um agressivo no local tem outra expressão. Então depende muito dessa cinemática que eu te coloquei anteriormente. A cinemática aí competia duas coisas. Primeiro, a altura, ou queda, né? E a segunda, o próprio trauma da lona, ou do que segura a lona, que são aquelas hastes de metais em cima das pessoas, né? Nas imagens dá pra gente ver que o homem que teria ficado, né, em estado grave, ele acaba sendo jogado. Dá pra gente até ver o momento que uma parte da estrutura cai e ele aparece ali tentando se segurar. Essa estrutura acabou batendo na cabeça dele. Então, eu não tive acesso a essas imagens, tá? Eu só tenho acesso ao paciente, ao atendimento dele. Ele teve, sim, um TCE importante, ficou em tratamento clínico, a princípio, até onde eu sei, e está mantido ainda em observação dentro da Unimed. Para a gente finalizar, as outras duas pessoas que estão internadas ainda em hospital, né, se recuperando, qual o estado de saúde delas? Você disse que já teve um boletim agora há pouco. O boletim que a gente tem é que a situação está estável, sem risco de vida. Tá certo. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Pagliani, e a nossa equipe também conversou com o porta-voz da Defesa Civil, Tenente Maxwell, que falou sobre o acidente, como é importante ficar atento aos avisos emitidos pela Defesa Civil. Vamos acompanhar. Nós, na sexta-feira, alertamos amplamente a população sobre a questão do mau tempo, da virada do tempo. Divulgamos um release a toda a imprensa, divulgamos nas nossas redes sociais, isso foi amplamente divulgado. A própria imprensa também tem responsabilidade em lei para divulgar os alertas da Defesa Civil, né, desde que ela tenha essa informação, e a imprensa tinha, porque na sexta-feira nós divulgamos. É possível observar em todos os veículos de comunicação que foi amplamente divulgado o alerta, né? E no próprio sábado, a Defesa Civil do Estado, por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências aqui da Defesa Civil, enviou alertas ao celular da população da região de Ribeirão Preto. Os ventos ficaram em 84 km por hora, a medição oficial da rajada de vento aí na cidade de Ribeirão Preto. Infelizmente, né, em razão desse acidente, 8 pessoas ficaram feridas, 7 tiveram ferimentos leves, uma acabou ficando gravemente ferida, teve um traumatismo craniano, foi socorrida para o atendimento médico hospitalar. O Corpo de Bombeiros e o SAMU chegaram muito rapidamente no local, né, para fazer ali o socorro a essas vítimas, e os ventos realmente foram ventos muito fortes, como a gente tinha previsto, né? Já sabíamos que isso iria acontecer, alertamos, mobilizamos o sistema, tal prova de que os bombeiros chegaram muito rápido. O time estava todo realmente preparado ali para poder dar o atendimento a essas ocorrências. E nós não tivemos transtorno só em Ribeirão Preto. Outras cidades também tiveram. A capital registrou 58 chamados para quedas de árvore, ventos que superaram 70 km por hora. Na região de Araraquara, também tivemos quedas de árvores. Na Baixada Santista, os ventos chegaram aos 70 km por hora. Ou seja, conforme nós tínhamos previsto, em razão da frente fria que entrou no estado de São Paulo no sábado, os ventos iriam se espalhar pelo estado e nós teríamos condição de tempo mais severo, inclusive com queda de granizo. Foram registradas também ocorrências de queda de granizo em algumas regiões do estado de São Paulo. Nós tivemos ocorrências em Barrinha, que também é na região, e a própria cidade de Ribeirão Preto. Foram cidades onde o vento acabou provocando mais ocorrências. Mas, em linhas gerais, nós tivemos quedas de árvores em cidades, né, do interior do estado, mas que felizmente não provocaram vítimas. Mas as defesas civis municipais foram prontamente atender esses chamados, porque em alguns locais houve, inclusive, falta de energia temporária em virtude das árvores caírem sobre a rede elétrica. Num balanço geral, a região centro, oeste e nordeste do estado foram as mais afetadas. É importante se antecipar com a previsão do tempo, que é amplamente divulgada pela Defesa Civil nos seus canais oficiais. Então, nós temos o site da Defesa Civil, que tem informações sobre a condição do tempo, as redes sociais da Defesa Civil e os próprios alertas que a gente manda pelo celular. O primeiro ponto é se antecipar sabendo a condição do tempo. Depois, durante o mau tempo, durante o temporal, é importante que as pessoas procurem um local seguro para se abrigar. Não é para ficar perto de árvores,
não é para ficar andando em locais abertos, porque em barrinha mesmo. Nós vimos imagens que circularam nas redes sociais de placas de publicidade voando no meio da rua. Felizmente não atingiu ninguém, mas pode acertar uma criança, pode acertar um idoso, pode acertar um animal de estimação de alguém. Então é importante não ficar caminhando na rua durante esses vendavais. Começou a venta forte, começou ali a chover com intensidade moderada ou intensidade forte, vá para um local coberto, entre num shopping, num comércio, num terminal de ônibus, algum local onde você não fique exposto e possa vir a ser atingido. Obrigado, viu, Tenente Marcos, eu sempre muito gentil atendendo a nossa equipe. O que é importante a gente dizer? Quando tiver alertas como esse, tempestades, aliás, produção, vê se vocês conseguem trazer depois um vídeo de uma das pessoas que estavam nessa área VIP e que ela relata, inclusive, o desespero. Ela não se feriu, mas ela conta que veio de outra cidade com várias pessoas, vários amigos, e de repente a coisa começou a desmoronar, começou a cair. Ela relata isso, que ela nunca passou isso na vida dela, que era coisa de cinema, parecia filme, e ela saiu correndo. Depois pediu para o marido voltar para pegar, né, a bolsa, os documentos pessoais, enfim, né? E ela relata isso. É importante a gente trazer, pessoal. Vamos ver se a gente consegue trazer essa informação até para a gente depois encerrar esse assunto, depois só atualizar com relação ao caso de saúde dessa jovem, inclusive dessa profissional que está internada ainda, que vai passar por uma cirurgia, né? Essa informação que a gente atualiza para você aqui no nosso Balanço Geral a respeito desse caso. Bem complicado mesmo. Então, assim, só retornando. Deu alerta da Defesa Civil, fiquem atentos, pessoal, porque isso aí é complicado. Se abriguem, evitem ficar na rua quando de repente dá uma tempestade como essa, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Eu mesmo estava no local, fora de Ribeirão Preto, mas fiquei num local um pouco mais tranquilo, esperando essa chuva passar, esse vento passar, para depois retornar. Porque o que eu vi também em outras cidades, né, em estradas, árvores caindo, em rodovias, isso aconteceu, né, em várias cidades aí, ao redor aqui da cidade de Ribeirão Preto. Fiquem sempre atentos, viu, pessoal? Vamos atualizando a informação, nossa equipe está aqui, enquanto a gente está no ar, nossa equipe trabalhando aqui do lado. Uma vítima teve alta médica, até para a gente atualizar você, é o empresário Fabiano Polar, de 44 anos, morador de Holândia, né? Ele já está em casa, inclusive, vamos ouvir. Passando aqui para agradecer as orações, agradecer o carinho de todos. Quero dizer que eu estou bem, tá? Foi só um susto, tive um traumatismo craniano, não tive problemas no cérebro, lesão no cérebro, não teve coágulo, né? Fiz todos os exames, fiz uma cirurgia, coloquei uma placa no crânio, estou bem. Pois é, um pouco do relato dele aí, né, desse desespero que nós mostramos. Inclusive, eu tinha falado para vocês de uma das pessoas que estavam lá, com um grupo de pessoas, estavam lá com os amigos e de repente se assustaram com tudo que aconteceu. E ela também relata os momentos de desespero que eles tiveram, por sorte, né? Por sorte, eles não se feriram, né? Mas foi um susto muito grande. Vamos lá, solta pra gente aí. Falar um pouco do acontecido de sábado em Ribeirão Preto, né? Um campeonato de beach tênis maravilhoso. Tava tudo muito bonito, camarote, área VIP, tudo muito gostoso. Um ambiente gostoso, os jogos acontecendo. E de repente, né? Fomos surpreendidos pela força do vento que causou todo aquele estrago. Na hora foi traumatizante, eu fiquei um pouco em estado de choque, não me lembro muito bem das coisas, lembro depois dos meus amigos contando que a gente teve que se abaixar, as estruturas estavam vindo para cima da gente e a gente foi abaixando, os bombeiros, os próprios atletas que estavam lá, todos muito solidários, começaram a encaminhar todo mundo para as escadas atrás, né? Uma saída de emergência ali que tinha uma escada e todo mundo desceu, foi muito rápido. Encontrei meu marido, ainda ele voltou para pegar minha bolsa, que estavam todos os nossos pertences, e ele conta que a hora que ele foi buscar a minha bolsa que estava, né, onde a gente estava lá, ele teve que se abaixar, que estava tudo caído onde a gente estava. Então foi uma cena muito difícil, um momento muito difícil. Eu nunca tinha passado por isso na minha vida, mas graças a Deus foi tudo muito rápido e todos nós conseguimos sair bem. Nós estávamos num grupo grande de amigos e todos nós conseguimos sair bem, graças a Deus.
Então, dos males, o menor, né? Pois é, gente, a Anália Radaeli que gravou esse vídeo aí pra gente, passando informações do que ela passou lá junto com essas pessoas, com os amigos. Então, só pra gente reforçar, existe apenas uma pessoa que ainda está internada passando por cirurgia, né? E a gente também vai atualizando esse caso, inclusive com o setor policial, porque procuramos a delegacia, Dr. Torriere está à frente do caso, vai querer saber o que realmente aconteceu, é necessário, isso é um procedimento que eles vão ter que também se envolver, né, para saber qual foi a causa disso, apesar da gente já viu toda essa ventania que caiu, ventos a 80 km por hora, enfim, mas é um procedimento que a polícia precisa saber e a gente vai continuar atualizando vocês.